Antes da gente começar a nossa aula de hoje, queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre circulações locais, né? E a circulação local que a gente abordou com mais destaque foi a brisa marítima, embora a gente tenha falado um pouquinho sobre ilhas de calor, um pouquinho sobre vale-montanha, né? A gente viu um pouquinho de cada uma das circulações, mas nós demos uma certa ênfase na brisa marítima. Quando a gente fala de circulações de média escala, é importante a gente lembrar de um aspecto. Circulações de média escala só se desenvolvem em condições de ventos fracos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma circulação mais intensa, por exemplo, uma frente fria, a circulação de média escala ela se desfaz. Por quê? Circulações maiores, circulações mais intensas, misturam o ar. Misturando o ar, você elimina os gradientes. A mistura mecânica, ela homogeneiza o ambiente, né? Deixa o ambiente homogêneo, a distribuição de temperatura é mais homogênea e há uma eliminação dos gradientes térmicos. E a gente sabe, eliminou o gradiente térmico, elimina o ambiente baroclínico, que nós precisamos para gerar qualquer tipo de circulação local. Então, numa situação de ventos de escala sinótica muito intensa, pode esquecer qualquer tipo de circulação de média escala. Seja ela uma brisa marítima, seja uma brisa lacustre, efeitos de ilha de calor, vale-montanha um pouco, mas o fato é que o gradiente térmico vai ser quebrado. Então, é muito importante que a gente sempre não esqueça disso, que a gente lembre desse aspecto, porque essa é sempre uma questão que é colocada nos exames, principalmente nos exames de qualificação, né, associação com outras circulações, o que ajuda, o que atrapalha. O fato é que se houver uma circulação contrária, ou mesmo no mesmo sentido da circulação de média escala, ela vai ser destruída porque você elimina o gradiente térmico. Ok? Então, não esqueçam disso. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto que a gente já começou a ver, uma das circulações locais que nós definimos como circulações convencionais, que são as ilhas de calor. Tá? Então, nessa nossa aula, eu vou apresentar para vocês, conforme esse sumário, a gente vai falar um pouquinho o que é a ilha de calor. Vamos falar sobre a caracterização da superfície urbana, como que a gente caracteriza a superfície urbana, como é feita a representação de superfícies urbanas, de áreas urbanas em modelos atmosféricos. Vamos falar um pouquinho também da interação entre circulações locais. Uma coisa importante em modelos que tentam representar o efeito urbano é representar as fontes antropogênicas de calor, e para isso você precisa ter um módulo de emissões, seja essas emissões de poluentes, sejam emissões de calor antropogênico. Esse módulo, então, ele tem que existir, tem que representar a nossa realidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que nós já vimos na aula passada, que é a questão das circulações locais e como ela atua na dispersão de poluentes, né, nos centros urbanos. Então, nós já vimos que as circulações locais, as circulações de média escala, né, são circulações termicamente induzidas, né? Entre essas circulações, nós destacamos o que a gente chama de ilha de calor urbana, ou ilha de calor urbano. O que é a ilha de calor urbano, né? A ilha de calor urbano é aquela circulação gerada em função das
heterogeneidades que existem na superfície, criadas por uma ação humana, são as construções, é a retirada da vegetação. Tá? Então essa é a ilha de calor. Nós vimos também que existem as brisas, né? Por exemplo, a brisa marítima, a brisa lacustre, terrestre. E o fato é que esses tipos de circulação são geradas em função dos contrastes de temperatura ocasionados pelas diferenças de calor específico, né, entre os diferentes tipos de ocupação do solo. Bom, quando a gente fala da representação dessas circulações em modelos atmosféricos, é necessário que essa representação seja bem feita e o tratamento seja fisicamente adequado. Os primeiros estudos de ilha de calor no Brasil, eles foram feitos no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, hoje o que a gente chama de FEFELESH, né, na Faculdade de Filosofia, e foram feitos pela professora Magda Lombardo, que defendeu sua tese de doutorado em 1984. E é um trabalho muito conhecido, várias pessoas citam esse trabalho, né? E a Magda, ela encontrou o seguinte, né? Primeiro, uma das primeiras coisas que ela percebeu é que altas concentrações de poluentes estavam associadas ao efeito de ilha de calor. Basicamente porque as ilhas de calor, elas promovem um processo chamado de recirculação de ar. E nesse processo, os poluentes que são emitidos, eles são carregados para uma outra região, mas retornam para a região onde eles foram emitidos. Com isso, você tem, além da emissão que está sendo feita, o acúmulo de poluentes que voltam, né, são emitidos, vão para algum outro lugar e retornam para aquela região onde eles foram emitidos. O resultado disso é que a emissão é alta, tá, nessas áreas urbanas. Esse foi um dos primeiros aspectos identificados no estudo da Magda Lombardo. Uma outra coisa que foi verificada nesse trabalho da Magda Lombardo é que a intensidade da ilha de calor é altamente influenciada pela circulação sinótica atuante, que a gente já, de certa forma, falou aqui anteriormente. No trabalho da Magda Lombardo, ela encontrou gradientes de temperatura superiores a 10 graus Celsius no período de inverno e entre as 15 e 21 horas local. Bom, existem alguns aspectos em relação a esse resultado. Bom, primeiro que essa temperatura você encontra na superfície. O que ela utilizou foram imagens de satélite e esse gradiente entre a área urbana e a área rural, né, que é onde esses gradientes são verificados, foi medido através de imagens de satélite, a temperatura, imagens termais, né, a temperatura derivada da imagem de satélite, e o fato é que ela não representa exatamente a temperatura do ar. Então, a gente vai ver daqui a pouco que gradientes típicos de ilhas de calor, na verdade, não ultrapassam 5 graus. Tá? E um outro aspecto importante é que, geralmente, os maiores gradientes de temperatura entre a área urbana e a área rural não são encontrados durante o dia. Eles são encontrados durante o período noturno. Tá? E existe um motivo para isso, eu vou falar mais tarde. Associado com esse problema das ilhas de calor, existem vários trabalhos que tentaram relacionar os problemas observados na cidade de São Paulo e em outras áreas urbanas. Por exemplo, o trabalho de Silva, do Hélio Silva, em 86, foi uma dissertação de mestrado, focou na questão da interação entre a ilha de calor e a brisa marítima. E o que o Hélio mostrou, os resultados que ele apresentou, eram no sentido de que uma região urbana agia no sentido de impedir, retardar a penetração de uma célula de brisa marítima. Tá? Esse foi um resultado. O Hélio também verificou que a topografia da região ela se combina, né, com o efeito da ilha de calor e com isso promove um maior desenvolvimento da camada
de mistura, desenvolvimento vertical da camada de mistura. E um outro aspecto é que a topografia, o efeito topográfico, ele atua no sentido de intensificar a circulação de brisa marítima. Tá? Mais recentemente, um trabalho feito numa região da Austrália, chamada Brisbane, dois autores, Kahn e Simpson, em 2001, eles chegaram num resultado que foi um pouco diferente desse do hélio. E alegaram e argumentaram que a penetração da brisa, né, sobre o continente é acelerada por várias horas em função do efeito urbano. Tá? Então, na verdade, surge essa contradição, né, entre esses dois trabalhos. Um trabalho diz que a brisa é retardada pela ilha de calor, e no outro que essa brisa é acelerada. E aí, quem é que está certo nessa história? Então, isso motivou meu estudo, foi um dos tópicos da minha tese de doutorado, e eu analisei isso a fundo. Um outro trabalho também importante foi do Pierluigi Vidal, em 92, também estudou essa questão do papel da topografia, né, e viu que o papel da topografia é fundamental na determinação do tipo de escoamento que é gerado pelo aquecimento diferencial. Né? Os escoamentos que são gerados pela inclinação do terreno, no caso, por exemplo, a Serra do Mar, aqui que tem uma inclinação que, inclusive, é favorecida pela configuração, né? A Serra do Mar é a primeira, ela está exposta justamente à face que vê os primeiros raios solares quando o Sol nasce, tá certo? Então ainda tem mais essa situação. E o fato é que o escoamento que é gerado pelas inclinações do terreno, ele é maior, ele se superpõe aos efeitos de brisa marítima. Na verdade, o que a gente vê é que as duas circulações se acoplam, elas se somam e se intensificam, né? Permitindo que a brisa chegue aqui na região metropolitana de São Paulo, aí na região metropolitana de São Paulo, bem mais cedo, cerca de 3 horas, né, de antecipação em função da topografia. Bom, na aula passada eu comentei com vocês que explicaria o motivo pelo qual esse fenômeno associado às áreas urbanas é chamado de ilha de calor. Por que ilha, né? Bom, quando a gente pensa numa ilha, né, a gente pode imaginar aí diversas coisas. O fato é que, na aula passada eu mostrei para vocês também, né, uma ilha de calor é uma região, essa aqui é um exemplo, essa figura ela mostra um exemplo para a região metropolitana de São Paulo. Nós temos aqui as diferenças, né, os gradientes de temperatura entre o centro urbano e as áreas rurais nas adjacências, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de efeito de ilha de calor. Tá, mas por que então que a gente chama isso de ilha? Se, na verdade, a gente está no continente, qual é essa relação, o que nos leva a dar esse nome? Quando a gente pensa numa ilha, então, por exemplo, você pode pensar num lugar como este, né? Um lugar paradisíaco, uma ilha lá no meio do Pacífico. Que legal, né? Já pensou estar num lugar desse, uma hora dessa? Ia ser maravilhoso, né? Mas o fato é que, se a gente olha para uma ilha dessa no oceano, a gente tem uma configuração em que a elevação, né, os contornos aqui vão aumentando para o centro, vão diminuindo, até que você atinge aqui o nível do mar. Tá? Então, essa é uma das possibilidades quando a gente fala de uma ilha. Muitas pessoas vão lembrar de outras ilhas, outros tipos de ilha. Por exemplo, o Tom Hanks e seu amigo inseparável, Wilson, né, perdidos numa ilha, né, depois de um naufrágio. Outras pessoas, essa só vai funcionar para gente muito mais velha, vão lembrar de outra coisa. Isso daqui era que a gente chamava de proteção de tela, né, funcionava para evitar que
fundos, né, de fósforo branco, as telas, os monitores que utilizavam, era um tubo de raio catódico, né, que emitia radiação, queimava o fósforo quando aquele sinal ficava estacionário por muito tempo. Isso é muito comum, a gente vê em terminais de banco, por exemplo, até pouco tempo, dependendo do banco, você ainda vê. Fica mesmo desligado, você consegue ler o que estava escrito no terminal, porque ele queima, né, a tela de fósforo. Então, para que isso não acontecesse, há muito tempo, quando a gente tinha esse problema, o pessoal criava o que a gente chama de proteção de tela. Então, era alguma coisa animada que ficava movimentando a tela o tempo todo para ela não ficar fixa em um único lugar. E esse era um tipo de protetor de tela muito famoso, esse náufrago aqui nessa ilhazinha, ficava andando aqui nessa ilha e tal, mas enfim. Só as pessoas mais velhas vão lembrar disso. Tá, mas é uma outra possibilidade de ilha também, né? Mas o fato é o seguinte, quando a gente pensa, se a gente fizer um corte, né, transversal, tentando representar o terreno em uma ilha, você vai ter uma coisa aqui que está um pouco exagerado, mas o que a gente vai observar é mais ou menos alguma coisa assim. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um terreno, uma elevação no terreno, essa elevação ela chega aqui no nível do mar, tá? Mais um dos meus desenhos no Paintbrush. Então a gente tem aqui essa elevação que atinge aqui um determinado nível, que é o que a gente considera como o nível do mar. Então essa linha aqui representaria a altura zero nessa situação, ou nível do mar. Imagina que eu quero medir a altura em diferentes posições aqui, até chegar aqui no centro. Então, por exemplo, vou pegar essa altura, né, que eu vou medir, e vou fazer uma projeção em um plano, tá, dessa representação. Então, imagina aquela ilha que eu mostrei lá na primeira situação, uma ilha circular. Se a gente projetar, fizer um corte, né, aqui ao nível do mar, nessa ilha, nessa região onde está a ilha, a representação que a gente vai ver num plano é um círculo, né, um círculo concêntrico aqui, né? São círculos concêntricos que vão formar essa figura. Então, esse primeiro círculo representaria a altitude zero, tá? Ou nível do mar. Então, imagina que eu pegue agora faça um corte a 3 metros de altura. Então, imagina que eu faça o corte aqui, faça um slice aqui no terreno e faça o corte a 3 metros. Se eu projetar esse corte num plano, a figura que a gente vai ter é essa aqui, essa representação. Vou fazer isso para 6 metros, então vou ter um outro corte, vou ver uma outra representação aqui, para 9 metros e assim por diante. Eu vou fazendo, né, cortes aqui para tentar representar as linhas de terreno. Assim é feita uma carta topográfica, né, uma carta topográfica tem esse tipo, um mapa, né, de topografia tem esse tipo de aspecto. Se a gente fizer a projeção, então, no plano horizontal, o que a gente vai observar é uma figura mais ou menos como essa. Então, você tem aqui, seria a parte mais externa seria a altitude zero, aqui seria 3 metros, aqui 6 metros e aqui 9 metros. Essa seria a figura. Então, se a gente olhar para os contornos de topografia de uma ilha circular no oceano, a gente vai ver umas figuras exatamente assim, tá? Seria, então, a representação de uma ilha. Mas e aí? Bom, se a gente comparar com aquela figurinha, né, que eu mostrei antes lá aqui da região metropolitana de São Paulo, a gente tem uma situação bem parecida. Na verdade, você tem aqui, né, uma área com praticamente, isso obviamente vai depender da forma da área urbana. Se for uma área urbana circular, ela vai ter uma representação que é muito parecida com esse contorno de topografia. A diferença é, aqui na área urbana, nós temos, ao invés de contornos de altitude do terreno, nós temos contornos indicando o gradiente de temperatura. Como temperatura é um efeito térmico, está associado ao calor, então existe essa associação entre uma área urbana e uma ilha no oceano. Em função disso, então aqui a única diferença é a topografia e aqui eu tenho temperatura. Em função dessa semelhança, então esse fenômeno é chamado
de ilha de calor. Legal, né? Muito bem. Quais são os aspectos importantes relacionados à estrutura urbana? São vários, né? Se a gente pega, por exemplo, uma área como São Paulo, a gente tem uma configuração extremamente complexa, né? Nós temos aqui nessa figura, por exemplo, essa aqui é a região lá do Vale do Anhangabaú. Esse daqui é aquele prédio do antigo Banespa, né? A Torre do Banespa, um lugar muito bacana, pena que está fechado agora, não dá para visitar. Mas aqui é o Vale do Anhangabaú. Então o que a gente observa aqui nessa figura, a Galeria Pajé está mais ou menos aqui. Aliás, a polícia fez uma batida lá esses dias. No Shopping 25 de Março, né? Fica mais ou menos aqui atrás, nessa região, Avenida São Bento, por aqui. Então, se nós observarmos essa região, a gente vai ver primeiro que existem o que a gente chama de cânions urbanos, né? São corredores de ar que canalizam o escoamento de ar. Tá? Uma outra coisa que a gente vê claramente nessa figura é que boa parte das construções estão iluminadas de um lado, mas sombreadas, né, do outro lado. Algumas construções elas sequer estão iluminadas porque elas estão na sombra de outras, de outras construções. Então, quer dizer, essa daqui, por exemplo, uma construção totalmente sombreada, essa face dessa construção está sombreada. Então, as construções elas provocam sombra, né? Elas causam sombra nas outras construções. Então, uma parte vai ser mais aquecida, a outra vai ser menos aquecida. Então, a gente tem problema, né, associado à verticalização. A verticalização também ela contribui para um aumento na rugosidade do terreno, isso vai ter um maior arrasto. Canalização do escoamento, né, através dos cânions urbanos. O problema de sombreamento e, finalmente, um problema que acontece que é o seguinte: a radiação atinge essa superfície absorve a radiação e emite de novo essa radiação para as outras construções. Além disso, parte da radiação que atinge essa superfície ela é refletida diretamente para outra construção. Então eu tenho duas contribuições, que a gente chama de reflexões múltiplas. Radiação que incide e reflete automaticamente, mas eu tenho também a emissão daquela construção para outra face das outras construções. Então, esse é um ambiente extremamente complexo, muito difícil de representar. Além disso, a gente tem, numa mesma área urbana, aqui também é para São Paulo, aqui a gente tem nessa região aqui o espigão da Avenida Paulista, essa região aqui é a Avenida Rebouças, né, o cruzamento da Rebouças com a Avenida Henrique Schalma desse lado, aqui a Avenida Brasil desse lado aqui. Nesse cruzamento a gente vê uma área urbanizada, né, totalmente urbanizada, mas com um aspecto muito diferente. Quer dizer, são construções de menor porte, altamente vegetadas, né, muita vegetação nessa região, vizinhas a uma área em que há pouca vegetação, uma área em que há muitos prédios altos, muitos cânions. Então é um contraste entre a área urbana residencial, né, ou área suburbana do centro da cidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente tenta representar esses aspectos nos modelos. Quais são as dificuldades em fazer isso, né? Bom, em geral, o que a gente usa para determinar essas áreas urbanas são imagens de satélite, né? Por exemplo, a gente pode pegar as imagens do Landsat, do MODIS, né? Pega lá em vários canais e faz uma composição e a gente consegue claramente identificar uma ilha de calor. O problema é que a gente tem poucas imagens para definição da superfície. Esses satélites que são utilizados para fazer esse tipo de trabalho, em geral, eles têm uma frequência de passagem de 16 dias, é o caso do Landsat, é o caso do MODIS. Não significa que ele não passa, só passa um dia e depois só 16 dias depois. Não, ele passa todo dia. Só que a coincidência da cena, naquela posição, tem um período de 16 dias. Você consegue pegar outras imagens, mas elas não estão exatamente no mesmo lugar. E aí, como você tem problemas de projeção, né, a visada do satélite e tudo mais, em geral a gente tem que pegar a imagem no mesmo horário. Então você tem uma limitação que é frequência de imagem. Um outro problema é que nem toda imagem tem céu claro. A maior parte das imagens tem nebulosidade. Se tiver nebulosidade, aquela imagem é inútil, ela não serve para caracterizar a superfície. Tem também um aspecto importante que está relacionado com a sazonalidade.
né? Qual é esse problema? O problema da sazonalidade está principalmente relacionado com a vegetação e com o ângulo de incidência da radiação solar, né? Imagens de satélite também, os processos de classificação de imagens de satélite são processos automatizados, quer dizer, qual é o processo? Basicamente você pega a irradiância de um pixel e associa aquela irradiância com algum tipo de luz do solo, né? E nesse processo existe coincidência entre irradiâncias, ou semelhança entre irradiâncias de superfícies que são distintas. Por exemplo, uma das coincidências mais simples da gente identificar, por exemplo, é areia e concreto. Então, areia da praia, né? Areia da praia pode ser facilmente confundida com algum tipo de construção, né? Por conta do albedo, que é muito parecido. Então, existe uma confusão no processo de classificação de imagens. Na imagem de satélite também não existe estrutura tridimensional, então esse é um problema. Temos a dificuldade de representação da fração vegetada nessas imagens, então parques, arborização das vias, etc. E um outro aspecto importante que é difícil de representar nos modelos são as contribuições antrópicas ou antropogênicas. Há discussão qual que é o termo correto, o pessoal diz que antropogênico está errado, mas enfim, a ação humana, tá? Bom, na prática, a densidade das construções a gente consegue determinar através de um outro tipo de imagem, em que a gente deriva uma função chamada de fator de visão do céu, ou Sky View Factor. Esse fator é representado por essa letra grega, o psi, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente mede esse tipo de coisa. E a fração vegetada também pode ser estimada por imagens de satélite, e uma das maneiras da gente estimar essa imagem por satélite é através do NDVI, né? A gente pega imagens no infravermelho próximo, e deriva, né, calcula esse índice de vegetação normalizado. É índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI. Como que a gente faz o cálculo, então, do fator de visão do céu? Uma das maneiras da gente estimar esse fator de visão do céu é através de utilização de câmeras, né, de câmeras fotográficas, com o auxílio de uma lente chamada de grande angular, ou mais conhecida como lente olho de peixe. São aquelas lentes que têm 180 graus de visada, né? Como essas mostradas aqui nessa imagem. Então, é um tipo de lente, não é exatamente assim. Depois eu mostro para vocês essa lente, eu tenho uma. Aliás, a gente não viu ainda. Eu vou mostrar para vocês, quando nós tivermos uma aula presencial, eu vou mostrar como é uma foto dessa para vocês. A gente faz uma foto na sala. Então, com esse tipo de lente, a gente consegue fazer uma foto dessa daqui, que na verdade tenta identificar qual é a fração do céu que é vista por um observador no centro de um cânion, tá? Então, esse é um exemplo, né? Obviamente, como a lente tem uma distorção, principalmente nas bordas, ela tem uma distorção, existe aqui uma distribuição de pesos para cada pixel da imagem. Cada pixel recebe um peso que vai entrar na soma, né, no total do fator de visão do céu. Quanto mais no zênite, né, maior vai ser o peso. À medida que você vai olhando para as bordas da imagem, esse peso vai ser menor. Nessa figura a gente consegue identificar coisas, por exemplo, como vegetação, né? Também é possível identificar aqui na vegetação, e veja que a vegetação é um fator complicador aqui, porque ele não vai te dar uma amostra da construção. Então esse tipo de imagem ela tem sua utilidade, mas é uma imagem que está contaminada pela vegetação. Seria acima da copa dessa vegetação, provavelmente esses prédios estão recebendo radiação. Então, isso é um tipo de imagem que tem que ser olhado com cuidado. Na prática, também existe uma outra maneira de determinar esse fator de visão do céu, que é através da razão entre a altura e a largura das construções, tá?
Por que a gente usa isso? Porque imagine você fazer fotos de diversos pontos de áreas urbanas para tentar representar o fator de visão do céu em todos esses pontos. A gente está fazendo isso para alguns pontos dentro da região metropolitana de São Paulo, mas são pouquíssimos pontos, não dá para representar a região urbana como um todo. A gente usa outros métodos, então, para fazer essa determinação. Mas uma outra maneira da gente determinar é conhecendo a altura dos prédios e a largura entre o prédio e o outro. Quer dizer, quando eu considero um cânion, qual é a distância entre essas construções? Imagine, por exemplo, que nós estamos no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Então, H seria a altura média dos prédios de um lado, dos dois lados da avenida, e L seria a distância cruzando toda a Avenida Paulista de um lado ao outro, seria esse fator L. Essa razão, né, entre a altura dos prédios e a largura, tá, é chamada de razão de aspecto. Tá? O termo em inglês, aspect ratio. Tá? É um termo importante, às vezes é um parâmetro de entrada em modelos numéricos. Então aqui nessa outra foto, a gente tem, nessa outra imagem, a gente tem aqui vários exemplos de fator de visão do céu. Então veja aqui como que varia o fator de visão do céu. Né? Aqui ele é 0,43, a gente vê uma fração pequena, né, do céu, tá? Um fator de visão do céu bem baixo. Basicamente a gente tem prédios aqui dos dois lados. Se a gente for para uma região mais aberta, né, isso aqui foi na Avenida Nossa Senhora da Assunção, aqui. Então veja que tem construções mais baixas, mas o fato é que a largura da via é bem menor do que nesse caso aqui. Então a gente tem praticamente quase a mesma coisa. Apesar de ter construções baixas, eu tenho uma largura pequena das construções. Então as duas coisas andam sempre relacionadas. Nessa região aqui eu praticamente não tenho obstrução por construção, mas eu tenho muita obstrução por vegetação, tá certo? Então eu também tenho uma fração do céu encoberta, mas é um fator de visão do céu bem alto, 0,83. Lembrando que o máximo que a gente tem para esse fator de visão do céu é 1, né? Quer dizer, seria a visão total do céu. É o que a gente vê, por exemplo, no topo de uma construção, no topo de um edifício, é um fator de visão do céu igual a 1. E essa última aqui eu coloquei de propósito, veja, é um fator de visão do céu muito baixo, 0,19, mas ele não representa praticamente uma área urbana, ele representa uma região vegetada. Embora é uma situação que exista com muita frequência, isso é numa rua de São Paulo, então essa situação, só que ela tem que ser analisada com cuidado, tá certo? Mas o fato é que existe um fator de visão do céu bem baixo. Por exemplo, naquela área que eu mostrei para vocês antes, ali da região dos Jardins, né, é uma situação muito... Aliás, essa imagem foi tirada mais ou menos ali, ali no Jardim América, né, no Jardim Europa, Jardim América, se eu não me engano essa imagem foi tirada no Jardim Europa, você vai ter várias ruas com essa condição. Então veja que é um parâmetro que varia bastante, mas ele dá uma ideia da altura da relação entre, não da altura da construção, mas da relação entre a altura e largura das construções, tá certo? Lembrando dessa comparação que eu fiz aqui no caso de prédios muito altos e construções baixas, que praticamente têm o mesmo efeito, mas são situações bem diferentes, né? Embora o fator de visão do céu não seja tão diferente assim. Quando a gente considera então a altura e largura, como que a gente vê o fator de visão do céu? Veja aqui, ó. Se eu tenho aqui na parte de cima, né, dessa figura, eu tenho a mesma largura, o L é igual aqui para as três figuras, só que eu tenho diferentes alturas. Então o que vai acontecer? Quanto menor a altura da construção, maior vai ser o fator de visão do céu. Então eu aumentei aqui a altura da construção, diminuo o fator de visão do céu. Aumentei ainda mais a altura da construção, diminui o fator de visão do céu. De tal forma que, à medida que H tende a infinito, o fator de visão tende a zero. Na outra figura aqui de baixo, tem uma situação um pouco diferente. Agora eu estou mantendo constante o H, tá, a altura dos prédios, e estou variando a largura. Então, mais ou menos o que a gente viu ali no caso da Avenida Nossa Senhora Assunção. Quer dizer,
A largura é baixa, então eu vou ter essas duas coisas aqui são mais ou menos equivalentes. Ó. Prédio alto ou largura pequena, baixa largura, são praticamente equivalentes em termos de fator de visão do céu. Né? São muito parecidas esses dois resultados aqui. Mas seria a forma, então, de obter o fator de visão do céu de forma geométrica, tá? Conhecendo a altura e a largura dos edifícios. O índice de vegetação por diferença normalizado, o NDVI, então, é a diferença a razão entre a diferença da radiância no infravermelho próximo e no infravermelho, dividido pela soma entre esses dois canais. Por exemplo, a gente pode usar vários tipos de imagem, né, que tenham saídas nesses canais. Como um exemplo, nós temos aqui um conjunto de imagens do CIBERS 2, aquele satélite sino-brasileiro, né, com resolução de 20 metros, é uma altíssima resolução. Então, a gente pega as bandas 3 e 4 do CIBERS, que é o vermelho e o infravermelho próximo, e obtém, em função desse arquivo de 20 metros, um arquivo de fração vegetada com resolução de 1 km. Bom, esse foi um trabalho da Mariana Gouveia em 2007. Nessa figura aqui, a gente vê, então, numa resolução de 20 metros, essa área mais central com baixíssimos valores de NDVI. Isso significa que existe pouquíssima vegetação, enquanto nos entornos aqui a gente tem valores mais altos, né? Quanto mais forte aqui a cor, mais quente a cor, maior é o índice de vegetação. Veja que aqui nos corpos d'água, né, nos corpos d'água, como as represas aqui, a Guarapiranga e a Billings, o índice de vegetação é zero, assim como o NDVI, né, é zero, assim como na região aqui do oceano, que a gente vê aqui na parte mais ao sul dessa figura. Esse arquivo, então, ele foi degradado e, a partir desse arquivo, nós geramos, então, um arquivo de fração vegetada numa resolução de 1 km para a região metropolitana de São Paulo. Isso foi utilizado, então, para fazer derivação de aspectos como temperatura aqui na área urbana, em função dessa fração vegetada. Então é uma coisa que a gente usa até hoje no modelo, isso foi já aprimorado, mas foi a base para identificação da vegetação dentro da cidade. Quantos tipos de área urbana a gente deve reter? Na verdade, existem estudos que mostram, por exemplo, para a região metropolitana de São Paulo, que existem pelo menos 21 tipos distintos de ocupação urbana. Veja que 21 tipos de ocupação urbana é bem complicado para a gente tratar em modelo. Então, a gente tem que pegar aquilo que é mais heterogêneo e tentar representar, então, esse tipo de heterogeneidade. Então, por exemplo, se a gente considerar aqui nessa foto que eu já havia mostrado antes, essas duas regiões, a gente vê que existem duas composições muito distintas. Com base, então, nesse aspecto, o que eu fiz foi considerar um arquivo de uso do solo, basicamente considerando duas ocupações urbanas distintas. Uma região mais central seria a região de prédios mais altos, e uma região que a gente pode chamar de suburbana, no entorno aqui do centro dessa cidade. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos, obviamente, que não atende a realidade de hoje, né? Nem em termos de modelagem, muito menos em termos de estrutura urbana, mas foi um dos primeiros trabalhos nesse sentido de diferenciar a ocupação urbana em modelos de mesoscala. Esses aspectos foram, então, introduzidos no modelo que foi feito no Metel France, por um pesquisador chamado Valéry Mason, e chama TEB, que é o significado o acrônimo para Town Energy Budget, que é o balanço de energia em cidades. A primeira versão que recebeu esse módulo foi o RAMS 4.3, né, isso foi no início, aí no final da década de 90, começo dos anos 2000.
E até então, a representação dos processos em áreas urbanas era feita através de módulos de vegetação. Então, esses modelos de vegetação, como o LIFE, por exemplo, eram utilizados através da modificação de parâmetros da vegetação para tentar representar áreas urbanas. Que parâmetros são esses? Por exemplo, se a gente considerar numa área urbana, a gente sabe que a infiltração ela é imediata, porque a água vai para o sistema de bueiro, ela não fica infiltrada no solo. Então, quer dizer, é equivalente a você dizer que é um solo que tem uma condutividade hidráulica muito alta. Quer dizer, conduz água muito rápido. A mesma coisa a gente vai fazer eventualmente para índice de área foliar, para resistência estomática. Quer dizer, qual é o aspecto desses parâmetros da vegetação que pode ser associado com alguma característica numa área construída? Então a gente pega essa vegetação, altera esses parâmetros para os valores que representam o processo. Então escoamento rápido para o sistema de bueiros, pouco acúmulo na superfície, impermeabilidade da superfície, sistema de raízes muito raso, porque não vai buscar água, não tem água para evapotranspirar, então é só você fazer um sistema de raízes bem raso, que ele não vai buscar água lá no fundo, coisas desse tipo. Então, quer dizer, funciona do ponto de vista numérico? Mais ou menos. Mas é fisicamente adequado? Certamente não. Então, essa foi a nossa motivação para desenvolver esse código. Se a gente olhar então para a estrutura urbana, a gente tem mais ou menos o que a gente vê aqui nessa figura. O que acontece? Nós temos a radiação solar atingindo a superfície. Esse sol é feio porque ele não tem a carinha que eu costumo desenhar, mas tudo bem. Então a gente tem a radiação solar atingindo a superfície. Aqui seria o ponto, aqui no centro, né, do nosso cânion, aqui seria o ponto onde a gente vai fazer a determinação do fator de visão do céu. Temos aqui efeitos, por exemplo, como as múltiplas radiações de energia solar, absorção de calor pelas superfícies, né, que compõem a cidade, perda de calor ou emissão de calor das construções para o ambiente urbano, acúmulo de radiação de onda longa, né, em função do aprisionamento dessa radiação por gases do efeito estufa, por poluentes atmosféricos, fontes de calor gerando mais energia para o sistema aqui, por exemplo, automóvel, o próprio metabolismo das pessoas, né, são fatores que fornecem calor. Quer dizer, existe um grande número de fontes artificiais e naturais interagindo, né, o que acaba gerando uma grande quantidade de calor na cidade. Veja que todo esse calor é gerado durante o dia e parte desse calor é gerado durante a noite. A diferença é que durante o dia você tem o sol aquecendo não só a área urbana, mas aquecendo o entorno. Se a gente lembrar que a radiação solar é por volta de 1000 watts por metro quadrado, dependendo do horário, a gente tem 1000 watts por metro quadrado atingindo tanto a área urbana como a área rural. Só que no período diurno você tem uma contribuição antropogênica que é da ordem de, chutando muito alto, alguma coisa em torno de 60 watts por metro quadrado, que é menos de 10% daquilo que tem a contribuição solar. Então, durante o dia, esse efeito de ilha de calor ele é menor, né, porque o sol é o que predomina. Então, por isso que a gente observa ilhas de calor, né, a intensidade da ilha de calor muito maior durante o período noturno do que no período diurno. Por que à noite? Porque à noite não existe mais o sol, mas as fontes antropogênicas continuam. Então, enquanto eu não tenho nada de fonte de calor na área rural, na área urbana eu continuo tendo as fontes antrópicas, né? Além da absorção da radiação solar que foi feita durante o dia pelas construções, que vai ser reemitida para a atmosfera durante a noite. Então é por isso que a maior intensidade das ilhas de calor acontece no período noturno, normalmente. Então esse esquema TEV, ele tenta utilizar alguma coisa que seja parecido com aquela estrutura urbana que eu mostrei para vocês no início.
Quer dizer, a gente tem os cânions urbanos, né? Então ele não vai representar os cânions perfeitamente, mas ele utiliza uma geometria de cânion local, que considera que esse cânion é um cânion infinito, é como se cada ponto de grade, né, fosse um cânion. Dentro desse cânion, os prédios têm a mesma altura, né, e as dimensões são as mesmas, a largura, a distância entre uma construção e outra é a mesma. Então, a única diferença que é possível é entre tipos distintos de área urbana, mas dentro de um mesmo tipo de área urbana não tem diferença nenhuma. As construções são localizadas ao longo de ruas idênticas, quer dizer, não tem curvas, não tem diferença de tipo de ocupação, mas o fato é que o comprimento das ruas é considerado como sendo bem maior do que a largura. O espaço que a gente encontra entre duas construções, entre duas paredes, né, é definido como o cânion. Como a gente está representando pontos de grade, quer dizer, não estou representando uma rua explicitamente, o fato é que, por exemplo, se eu pegar uma resolução de 1 km, o fato é que dentro de um quadradinho de 1 por 1 km, eu posso ter ruas em todos os tipos possíveis de orientação, né? Mesmo em cidades bem organizadas, eu posso ter aí várias ruas no sentido norte-sul, outras ruas no sentido leste-oeste. Quer dizer, eu tenho ruas aí em várias direções. Então, essa é uma aproximação do TEB, que considera que a orientação das ruas é possível e todas existem com a mesma probabilidade. Então, é uma integração considerando todas as possíveis orientações de uma rua. Essa é a estrutura, né, do cânion. Então vejam aqui que nós temos, cada superfície ela é dividida em 3 partes, né? 3 camadas, que é mais ou menos o que a gente encontra numa construção, né? Veja que numa parede a gente tem o centro, que é o tijolo ou o bloco, reboco do lado de dentro, reboco do lado de fora. Num piso a gente tem asfalto, cascalho e o próprio solo embaixo. Num telhado a gente vai ter o forro, uma parte oca e o telhado. Enfim, é uma boa representação para uma construção, considerar que ela tem 3 camadas. Cada uma dessas camadas tem uma condutividade térmica, uma condutividade hidráulica, tem uma resistência também, né? É considerada a temperatura interna dos prédios, trocando o calor com o exterior, né? Então, são importantes o número de camadas, a espessura dessas camadas, qual é o albedo e a emissividade e a condutividade térmica, são parâmetros importantes. Essa tabela mostra algumas características de materiais utilizados em construções, né, alvenaria, concreto e material bituminoso, que é asfalto, né, são aquelas derivados de petróleo, geralmente superfícies escuras. Então aqui, com uma tabela dessa, a gente pode definir quais são os parâmetros que serão utilizados dentro do código. Tá? Uma coisa importante desse esquema é que ele considera que o cânion recebe radiação solar em ângulos distintos, né? Que existem áreas de sombreamento, dependendo do horário do dia. Existem horários em que a rua está totalmente sombreada, mas existem horários em que a rua está parcialmente iluminada, né? Então esse é um aspecto importante. O cálculo do fator de visão do céu é feito através da consideração da altura e da largura dos prédios, né? Então a gente faz esse cálculo para ruas e para paredes. E esse parâmetro, fator de visão do céu, ele vai funcionar na equação mais ou menos como a emissividade funciona na equação de transferência radiativa. Então, ele vai pegar parte da radiação e vai distribuir, né, nas ruas e nas paredes. Lembrando que o fator de visão do céu para telhado é 1, então não tem nenhum fator de correção. A mesma coisa acontece para onda curta e para onda longa, né? Então, a gente tem consideração do efeito de sombreamento. Isso é importante. Um outro aspecto extremamente importante é a consideração de fluxos antropogênicos, tanto de origem veicular como de origem industrial. E essas fontes são o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor latente.
né, tanto de origem veicular como industrial. Então aqui, quais seriam as fontes, né, de calor sensível? Veículos, queima de combustível no motor, o motor chega aí, dependendo da situação, a 300 graus Celsius, e esse calor todo vai para a atmosfera. Quem já esteve num congestionamento, num dia de calor, sabe bem, né, num carro sem ar-condicionado, sabe bem o que é esse calor que é gerado. Uma situação bastante desconfortável. Se a gente considerar numa cidade como São Paulo, que tem 8 milhões de veículos, quer dizer, tem muito mais veículos do que pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Desculpa. Então, é uma fonte considerável de calor. O fluxo de calor latente veicular, na maior parte, vem da mistura de combustível que nós temos. Nós temos uma mistura de combustível considerando etanol, e etanol possui uma certa quantidade de água, né? Então, essa água, de certa forma, é emitida para a atmosfera. Sem contar as situações em que a gente tem combustível aí misturado com água, embora seja ilegal, é um fato que acontece em muitos postos aí da região metropolitana de São Paulo. Além, obviamente, né, da emissão de poluentes atmosféricos, partículas, né, que também conduzem uma certa quantidade de calor. Os fluxos industriais, então, de calor sensível e calor latente, também são considerados, né? Uma coisa importante é a maneira como esses fluxos são considerados no modelo. No caso veicular, veja que a movimentação veicular, ela mais ou menos segue esse padrão que considera as 2 horas de rush, a hora que o pessoal vai para a sua atividade, trabalho, escola, e a hora que o pessoal volta dessas atividades para casa. É curioso, mas as distribuições não são idênticas. Isso aqui a gente derivou de várias observações da Companhia de Engenharia de Tráfego, derivado também de traçadores como o monóxido de carbono, que é um bom traçador de veículo, e a gente observa esse padrão de emissões veiculares, né? Então, o fluxo de calor latente e sensível veicular segue essa dupla distribuição gaussiana. Por outro lado, a atividade industrial é mais ou menos constante, então isso é mantido constante dentro do modelo, embora não seja exatamente constante, é uma aproximação feita dentro do modelo. Tá? Então isso é importante, porque veja que, embora a gente saiba que existe um carro circulando, eu não tenho como definir onde é que aquele veículo está em um determinado momento. O que a gente faz? Usa uma função densidade de probabilidade que vai indicar, olha, naquele lugar existe uma probabilidade X de existir um veículo emitindo uma certa quantidade de calor para a atmosfera. E é assim que a gente faz esse tratamento. Então, é uma parametrização que mistura, né, vários aspectos e comportamentos estatísticos de uma cidade. Então, isso aqui é um exemplo de configuração do TEB. Lembrem-se que eu falei que nós temos 2 tipos de área urbana. Então, esses tipos de área urbana são configurados de maneiras distintas. Então, a área mais central, por exemplo, ela considera construções com 50 metros de altura e 25 metros de largura das construções. Nessa área suburbana, onde as construções são mais baixas, então aqui a gente considera até 5 metros, obviamente que a distância entre as construções também é menor. O comprimento de rugosidade, que é proporcional aqui a uma fração da altura dos prédios, e as contribuições, né, em termos de calor sensível latente de origem veicular e industrial. Então, esse é um exemplo utilizado durante a minha tese de doutorado, já faz algum tempo, mas foi o que a gente utilizou naquela época. Então, pessoal, vejam que é um modelo bem complexo. Né? Esses modelos que tratam a cidade são modelos bem complexos, porque o processo é bastante complexo. Então, a gente vai encerrar nossa aula de hoje por aqui. Na nossa próxima aula, que provavelmente também vai ser uma gravação que eu vou deixar para vocês na próxima terça-feira, nós veremos a aplicação desse modelo, mostrando como que esse efeito de ilha de calor pode ser observado. Como que a gente consegue identificar essas circulações,
olhando para os padrões de vento e temperatura, temperatura e umidade, e como que as circulações geradas pela ilha de calor interagem com outras circulações, por exemplo, com a brisa marítima e a topografia. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Por favor, estudem bastante esse assunto. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.